evocadores, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, como vocês podem ver pelo título, hoje nós vamos falar sobre a minha queridíssima Hecate, tá? É, Bom, antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o like, comenta alguma coisa, se tem dúvidas, algum feedback, se tá gostando, enfim, comenta alguma coisa, gente. Compartilhe o vídeo também, se você puder. Eu sei que às vezes não é muito fácil, mas compartilhe. Pra gente continuar crescendo e trazendo conteúdos. E sim, eu estou com a mesma roupa do vídeo anterior, porque eu estou gravando no mesmo dia, tá, gente? Então, é pra gente, né, acelerar o negócio. Porque pra ficar gravando no mesmo dia que você vai postar, às vezes é um pouco complicado, às vezes eu não consigo. Então, eu preciso, às vezes eu gravo com um pouco de antecedência, tá? Mas eu queria trazer hoje um relato de trabalho com Hecate, tá? Como é uma situação muito pessoal, eu vou dar uma mascarada na situação, tá? Pra não ficar uma coisa assim muito explícita. Só quem me conhece a nível muito pessoal vai saber sobre o que eu estou falando, tá? O relato da Mulamba eu pude dar nome aos bois e deixar bem mais explícito porque é uma coisa só minha, então pra mim eu não tenho problema, eu já tô falando aqui, pra mim não tem problema. Agora, esse é uma situação comigo também, mas envolve outras pessoas, então eu vou ser um pouco mais sucinto, tá? É, Mas bom, vamos lá. O meu trabalho com Hecate, né? Desde que eu conheci Hecate, alguns anos atrás, eu venho cultuando ela, né? Nunca pedi nada, sabe? Nunca. Porque tem gente que gosta de. Acha que espiritualidade é só pra você pedir coisas, né? É você chegar e, eu preciso de proteção, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um boy, eu preciso de não sei o quê. Gente, vocês acham que o quê? Que é tipo um iFood que você vai, né, selecionando aquilo que você quer? Eu quero isso, isso, isso. Gente, espiritualidade não funciona assim, né? Se você só recorre à espiritualidade quando você tá desesperado, quando você tá todo lascado e você não se trabalha, tem alguma coisa de errada, né? Repense os teus conceitos e tudo mais, né? Porque tem gente que vai todo domingo na igreja só pra pedir coisa. Enfim. Mas, gente, vamos lá. Então, desde que eu conheci Hecate, eu venho trabalhando com ela, sempre cultuando, pedindo discernimento, né? Isso é uma coisa que eu peço, tá? Eu falo que eu não peço nada, mas eu peço muito a questão que eu não acho que é um pedido material, eu acho que é uma coisa que é importante para a espiritualidade. Ao invés de você ficar pedindo coisas materiais, gente, pede evolução, pede um conselho, pede um discernimento, né? Eu vejo muita gente aí com receitas práticas e mágicas que resolvem sua vida em 7 dias. Tá bom, cada um com a sua fé, mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que às vezes é muito mais interessante você focar no seu desenvolvimento para você atingir os seus objetivos do que você sair por aí pedindo tudo, né? Enfim, você acaba virando um pedinte astral, um mendigo astral. Mas beleza. Então eu sempre trabalhei com ela no intuito de absorver conhecimento, né? Por conta do meu trabalho de incorporação na Umbanda, eu tenho uma certa facilidade de ter esses insights, de ter essas, como é que eu posso dizer? Certos vislumbres, ou como se fossem profecia, um profeta. Não, mas não é essa a ideia, gente. É você receber ali direcionamento, né? E Hecate, a Senhora dos Caminhos, a Senhora das Encruzilhadas, inclusive ela se assemelha muito ao trabalho com o Exu em alguns aspectos, né? Porque o Exu também trabalha na encruzilhada, Senhor dos Caminhos, etc. Então ela também trabalha muito essa questão. Então eu sempre trabalhei muito com a Hecate essa questão. E junto com o Exu também, né? É, Bom, só que teve uma situação que onde quando eu comecei a praticar mais magia cerimonial, eu comecei a meditar mais junto a certas entidades, né? E isso me abriu diversas portas, isso me abriu diversas possibilidades de trabalho com essas entidades, né? É como se você tivesse subido nível, né? Antes eu tava só ali, acende velhinha, né? Fala pra ela, né? Você pode me ajudar?
com essa questão, né? E aí você tinha alguns insights e tudo mais, e ela ajudava. Só que dessa vez eu fui um pouco além. Eu fui um pouco além. Ahm, e Hecate, né? Hecate enfim, ela tem diversas faces, né? Hecate é uma deusa assim muito completa, né? Principalmente quando você pensa nos campos de atuação de Hecate, né? Então ela atua em muitos campos. É, Então, eu comecei a fazer evocações de Hecate. Eu comecei a evocar o nome de Hecate, né? Chamando 3 vezes o nome dela. Então, às vezes eu fazia um círculozinho mágico no chão, colocava as velhinhas referentes ao 3 velhinhas ali, colocava uma chave também, que é uma chave que eu tenho consagrada para ela, né? Então colocava ali a minha chavinha, colocava um incenso geralmente relacionado à lua, então eu sempre coloquei um incenso também e fazia ali dentro do meu círculo, chamava o nome dela, entrava no estado alterado de consciência e a partir disso eu tinha muitas iluminações, né? A Hecate sempre me trouxe bastante iluminações e discernimento em relação a certas coisas que eu tinha que fazer na minha vida e ela sempre me ajudou, né? Sempre esteve ali, sempre me protegeu. Então, mesmo às vezes sem eu nem pedir proteção, né? Só o fato de eu estar conectado com a energia dela, você sente aquela potência dentro de você. Bom, aconteceu uma situação, né? Onde uma pessoa fora do meu âmbito familiar entrou na minha vida. E aí eu fiquei assim, sabe quando você fica com uma pulga atrás da orelha com aquela pessoa? Tipo, sabe aquela pessoa assim que tenta ser simpática demais e aí quando você olha assim, você fala, tem alguma coisa esquisita com essa pessoa. E aí teve uma vez que ela virou pra mim, ai, tira tarô pra mim, não sei o que, blá blá blá. E eu peguei e falei assim, tá bom, eu vou tirar tarô pra você. Cheguei em casa, eu tirei tarô pra mim mesmo, né? Perguntando se eu tinha que tirar tarô pra ela. E aí o tarô falou não. Aí eu, putz, fiquei enrolando a pessoa até, enfim, falei, eu vou tirar assim, tal dia a gente marca e tudo mais. E, enfim, mas o tarô já tinha falado pra não tirar. E aí eu peguei e falei, beleza, se o tarô tá falando pra não tirar, eu não vou tirar. Vai ficar assim do jeito que tá. E, e aí, beleza. Comecei a fazer os rituais de evocação com Hecate. Sentava no chão, abria o meu círculo, fazia, pedia e tudo mais. Eu fiz isso durante 3 dias, gente. 3 dias. Fiz esse mesmo rito de chamar por ela, de pedir, principalmente para ela abrir os meus caminhos e me livrar de coisas que não fazem sentido na minha vida. Então, sejam pessoas, coisas, etc. E Hecate, gente, Hecate traz. Não importa se pelo caminho mais positivo ou pelo caminho mais negativo. Vai acontecer de uma forma ou de outra. Então, assim, nem sempre Hecate vai se apresentar de uma forma doce, delicada e amorosa. Até porque, gente, ela também é a deusa do submundo. Então, assim, ela tem uma energia muito sutil em alguns momentos muito densa também. Então, é uma deusa, assim, que você tem que saber trabalhar com ela, né? E principalmente entender que certos aspectos que a deusa vai colocar na tua vida não é porque aquilo é ruim. Às vezes é uma libertação. Algo que você não está conseguindo tomar uma atitude para fazer, às vezes ela te impõe aquilo se você está trabalhando com ela para aquela finalidade. Ela vai trazer aquilo para tua vida e, meu filho, você vai ter que se virar para resolver. Então, assim, chamei, pedi, durante 3 dias, gente. No terceiro dia, aconteceu uma confusão lascada. E a pessoa foi embora. Assim, sabe? Tipo, foi um expurgo. Foi um expurgo, assim, tipo, em menos de 3 horas já acabou tudo. Entendeu? Parece que as máscaras caíram. E, gente, foi uma situação. É que eu tô tentando esconder os fatos para não deixar tão evidente, entendeu? Mas foi uma situação em que parece que todos os astros se alinharam para que aquela situação acontecesse. Parece que foi uma coisa assim combinada. Se não tivesse combinado, gente, quer dizer, se tivesse combinado, não dava certo, porque foi tudo milimetricamente calculado para a situação chegar no ponto onde ela chegou.
né? Enfim, eu não vou dar detalhes, mas, enfim, gente, acreditem em mim. Depois, quiser, manda, sei lá, não sei. Depois eu vou ver se eu arranjo um jeito melhor de contar isso, mas foi uma situação assim que, gente, foi muito inexplicável, tá? E me envolveu, porque eu fui o pilar de toda a destruição. É, eu fui o estopim de tudo. É, e aí, quando acabou toda a situação, a pessoa foi embora, voltou pro canto dela lá de onde ela nunca deveria ter saído. O que que aconteceu? Eu parei pra pensar depois, porque sabe quando você tá no calor do momento e aí você explode, você fala tudo que você tem pra falar e você não pensa em nada. É, E aí depois eu parei, cheguei em casa, sentei e fui me acalmando, né? E aí passou no dia seguinte, fiquei de boa. Só que aí, gente, aqui em casa eu moro no meio do mato. E aqui, gente, não tem barata. Literalmente não tem barata aqui. Ahn, e aí, beleza. Caiu em casa, cheguei em casa do treino. Eis que eu encontro uma baratinha morta desse tamanho. Uma baratinha bem pequenininha, assim. Eu falei, nossa, gente, não tem barata aqui? Como é que aparece uma barata morta? Impossível. Eu falei assim, beleza. Daqui a pouco eu estou sentado trabalhando, eu olho pro batente da porta, tem uma outra barata, um pouco maior. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu peguei um inseticida, né? Porque aqui eu sempre tenho, porque tem muito inseto aqui. E aí eu joguei, a barata caiu no chão, morreu. Aí, gente, nossa, eu estava sentado na minha cama. Quando de repente, gente, de dia, é muito difícil barata aparecer de dia. Ainda mais aqui, gente, aqui não tem barata. Vocês não estão entendendo, não tem barata aqui. É, Eu estava sentado na cama, com essa janela aqui aberta, né? De repente, gente, veio uma barata, gente, deste tamanho, assim. Ela voou, gente, ela veio voando do lado de fora de casa e bateu aqui no meu rosto, caiu na cama. E, gente, foi um desespero. Foi um desespero. Eu saí de correndo de dentro do quarto e falei assim: misericórdia, tem uma barata gigantesca dentro do quarto. E aí eu peguei inseticida, taquei inseticida na barata, a barata morreu, custou porque ela se escondeu. Foi uma luta, foi uma guerra, mas eu venci e eu estou aqui para contar esse relato para vocês. É, Mas enfim, a barata, enfim, morreu. E aí depois eu peguei, né? Porque eu tinha juntado no saco do lixo, e aí eu fui abrir o lixo de novo. Eu falei, gente, mas de onde tá saindo tanta barata? Não é possível. Não tem barata aqui. E aí quando eu abri o lixo, tava lá, 3 baratas, né? Uma de cada tamanho. E aí eu olhei aquilo e falei assim, não, não é possível. Eu falei assim, Hecate, sabe como se fosse um recado, né? E ela é a deusa tríplice, né? A deusa, a donzela, a mãe, a anciã. E as baratas vieram em tamanhos diferentes. Veio uma bem pequenininha, uma média e uma grande, como se fossem 3 fases da vida. Eu falei assim, não, não é possível. Hecate. Sabe, eu senti naquele momento que era uma manifestação dela. Era como se fosse uma mensagem. Tipo, eu estou aqui. Fui eu. E aí eu lembrei de toda a situação e falei assim, gente, não é possível que isso foi aconteceu por conta de Hecate. Não é possível. E, e aí eu falei assim, caraca, gente, e agora? O que eu faço? Porque eu nunca tinha trabalhado com Hecate neste nível, sabe? Sempre foi uma coisa assim muito mais interna, íntima, sabe? De elevação espiritual. Eu falei assim, caraca, e agora? É, E eu falei, bom, não tem muito o que fazer. O que eu tinha que fazer já tá feito. O que tinha que acontecer já aconteceu. Agora não adianta chorar pelo leite derramado. O que eu senti que foi aquilo foi uma mensagem de, olha, fui eu. Eu estava aqui. E depois, nos dias seguintes, gente, a quantidade de inseto que começou a aparecer aqui em casa, gente, vocês não têm noção. Aqui é um lugar que tem bastante inseto, porque é natureza, né? Só que começou a aparecer umas aranhas, gente, deste tamanho, preta. Tinha uma aqui na janela, aqui do lado de fora. Inclusive ela tá lá, tá? Ela tá lá. Ela fica ali, ela cuida da casa. Tinha uma lá embaixo, duas lá embaixo.
aqui, onde tem uma área aqui fora, tinham mais duas. Então, assim, começou a lotar de aranha e marimbondo. Gente, eu nunca vi tanto marimbondo na minha vida. E todos vieram muito perto da minha casa, sabe? Tem uma casa de marimbondo aqui em cima. Não, eu tenho uma na ponta, uma aqui e outra do outro lado aqui. Tem 3 casas de marimbondo só aqui do lado de fora do meu quarto. Aqui embaixo, gente, tem uma casa de frente aqui também. Tem 3 casas de marimbondo na frente da outra casa. Gente, foi assim uma infestação de marimbondo. Depois desse ritual, depois de toda a situação, depois de tudo que aconteceu. E eu falei assim, gente, não é possível. Eu falei assim, gente, será que tudo isso é por conta da energia de Hecate que eu chamei? Por conta, sabe, dessa manifestação energética dela? E aí eu fui pesquisar, eu fui atrás. Eu fui atrás pra entender o que estava acontecendo, gente, porque é surreal a quantidade de marimbondo. Na frente do vizinho aqui, pra minha janela, bem de frente da minha janela, tem uma casa de marimbondo, gente, sem brincadeira. É desse tamanho a casa de marimbondo, assim. Gigantesca. Tem marimbondo, assim, saindo por todo canto. É, E aí eu fui pesquisar, entender um pouco mais sobre esse aspecto, se ela poderia atrair a energia de Hecate, atrair essa questão dos insetos e tudo mais. E dentro do que eu pesquisei, dentro do que eu encontrei, existe sim a possibilidade disso acontecer, né? Até porque Hecate, como deusa do submundo, ela está muito ligada também a essa questão dos insetos, aranhas, talvez nem tanto marimbondo, mas aranhas, sim, até baratas, principalmente pro submundo, morte, essa questão cadavérica, né? Então, ela traz bastante essas questões, né? Então, assim, para mim, na minha concepção, por conta de tudo que aconteceu, da forma como aconteceu, isso é uma manifestação energética de Hecate, não tem como não ser, gente. Porque, assim, é surreal a quantidade de insetos que apareceu, mesmo a gente estando no mato. É, assim, é além do normal. A situação, a discussão como ela desenrolou, tudo que aconteceu foi milimetricamente calculado para que acontecesse, para o meu nome ser envolvido e para gerar todo o fuê que foi gerado. Então, assim, e gente, eu sou uma pessoa que eu odeio briga, eu odeio discussão. Eu odeio qualquer tipo de afrontamento com outra pessoa, eu não gosto. Eu sou muito calmo, eu sou muito paciente, eu sou muito tranquilo. Mas sabe quando chega num nível que aquilo testa você? Parece que foi Hecate me testando, assim, sabe? Tipo, eu vou te jogar isso aqui, vamos ver se você tem capacidade de se resolver sozinho. E. Enfim, foi uma situação bem complicada, tá? Mas graças a Hecate, graças à grande deusa, ela mandou a pessoa lá pra PQP, nunca mais vi. Então, assim, se o objetivo ela era expurgar, que foi o que eu pedi pra ela expurgar tudo aquilo que não fosse ou que me bloqueasse ou que travasse o meu caminho e proteger a minha família, ela fez. E ela fez bem feito. Porque assim, a pessoa foi pra PQP mesmo. Então, é, eu sinto que eu fui utilizado para isso. Eu fui a ferramenta utilizada por Hecate para isso acontecer, né? Então, assim, gente, mais uma vez, né? Desde o relato da Mulambo até o relato de Hecate aqui, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com forças cegas, né? Então, nem sempre aquilo que a gente vai pedir vai acontecer da forma como a gente imagina, né? Não é como se eu fosse fazer um pedido para Hecate hoje, fosse cair um raio na cabeça da pessoa no dia seguinte e você não tivesse nenhum envolvimento, né? Então, às vezes, essa energia que você manifesta para o astral, ela vai permear a tua vida ali de uma forma que ela vai proporcionar a que certas situações aconteçam, tá? Não é no aspecto de que é que te moveu os pauzinhos assim e colocou, mas a energia da relação mudou. E quando mudou essa energia, também proporcionou um terreno fértil para uma briga, para uma confusão, para um expurgo total, para você colocar tudo aquilo para fora. Então assim, foi uma limpeza, literalmente, foi uma limpeza. E eu me senti tão limpo, eu me senti tão livre. Gente, foi incrível, né? Então assim, esse foi o relato de hoje, trabalhando com Hecate. Eu tenho feito outras coisinhas para Hecate também, mas gente, é uma deusa muito, muito sábia e principalmente uma deusa muito justa.
E isso eu achei muito interessante em Hecate. Ela é muito justa. E, enfim, esse é o meu relato de trabalho com ela, né? É o único ritual que eu fiz dentro de vários anos trabalhando com ela. Foi o único ritual que eu fiz e eu tive esse resultado. Então, assim, pessoal, se vocês curtiram o resultado com Hecate, curte o vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no canal pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, pessoal, não se esqueçam, faz o que tu queres, a de ser o todo da lei. Tchau, tchau.